Você já imaginou um jogador estrangeiro chegar ao Brasil, conquistar títulos, virar ídolo de uma torcida e depois sair do clube em meio a uma enorme polêmica? É exatamente isso que está acontecendo entre Memphis Depay e o Corinthians. E o que parecia ser apenas uma negociação de renovação de contrato, agora virou uma verdadeira guerra de versões. De um lado está o Corinthians, que afirma que decidiu não renovar o contrato por causa da situação financeira do clube. Do outro está Memphis Depay, que afirma que havia um acordo para continuar no Corinthians por mais 2 anos. E agora a pergunta é: quem está falando a verdade? Vamos entender essa história. Memphis Depay chegou ao Corinthians em 2024, como uma das maiores contratações internacionais do futebol brasileiro. O holandês chegou com enorme expectativa e rapidamente virou uma das principais estrelas do elenco. Durante sua passagem pelo clube, Depay ajudou o Corinthians a conquistar títulos importantes. Segundo os dados divulgados nesta nova disputa, ele terminou sua passagem com 79 jogos e 20 gols, além de participar das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025 e da Supercopa do Brasil em 2026. Ou seja, não foi simplesmente um jogador que passou pelo Corinthians. Ele teve impacto dentro e fora de campo. Por isso, quando começaram as conversas sobre uma renovação, muitos torcedores imaginavam que Memphis continuaria no clube. Mas a história tomou outro rumo. O Corinthians confirmou oficialmente que Memphis não continuaria. E o principal motivo apresentado pelo clube foi financeiro. A diretoria afirmou que a decisão foi tomada pensando na saúde financeira da instituição. E olhando apenas para esse lado, existe uma lógica. Manter uma estrela internacional custa muito dinheiro. Salário, bônus, direitos de imagem e outros compromissos podem representar uma enorme pressão para um clube que já enfrenta dificuldades financeiras. Então o Corinthians teria decidido cortar esse custo. Só que Memphis Depay apresentou uma versão completamente diferente. O atacante afirmou publicamente que existia um acordo para renovar seu contrato por mais 2 anos. Segundo Depay, esse acordo teria sido aprovado pelas pessoas responsáveis dentro do clube. E depois, de acordo com a versão do jogador, o Corinthians voltou atrás. Foi aí que a situação explodiu. Depay afirmou estar extremamente decepcionado e classificou a situação como inaceitável. Mais importante, ele indicou que pretende tomar medidas para defender seus interesses. Agora, o caso deixou de ser apenas uma negociação de futebol. Pode se transformar em uma disputa jurídica e institucional. Se o Corinthians estiver certo, o clube pode argumentar: não conseguimos manter um contrato desse tamanho por causa da nossa situação financeira. Mas se Depay estiver certo, e realmente existia um acordo formalmente válido para uma renovação, a situação pode ficar muito mais complicada. E existe uma diferença enorme entre as partes estavam conversando e as partes chegaram a um acordo. Essa diferença pode ser decisiva, porque agora todo mundo quer saber o que exatamente foi combinado. Existem documentos? Existem mensagens? Existem assinaturas? Existem testemunhas? Ou foi apenas um acordo verbal que acabou não sendo concluído? Essas são as perguntas que podem definir os próximos capítulos dessa história. E aqui está a parte mais interessante. Talvez os dois lados percam. O Corinthians pode perder uma estrela internacional e ainda enfrentar desgaste com sua própria torcida. Memphis pode perder um clube onde tinha espaço, visibilidade e uma relação forte com os torcedores. E existe ainda outro problema. A imagem do futebol brasileiro também pode ser afetada. Durante anos, clubes brasileiros vêm tentando atrair grandes jogadores internacionais. Memphis Depay foi justamente um exemplo dessa estratégia. Ele veio para o Brasil depois de uma carreira na Europa e se tornou uma das maiores estrelas estrangeiras do futebol brasileiro. Agora, se a saída terminar em uma disputa pública, outros jogadores podem observar tudo isso. Existe outro lado dessa história. Memphis agora está livre no mercado e continua sendo um jogador internacionalmente conhecido. Aos 32 anos, ele ainda pode encontrar novos projetos. E depois de disputar competições importantes pela seleção da Holanda, sua experiência continua sendo um grande atrativo.
Então talvez Memphis pense: se o Corinthians não me quer, existem outros clubes interessados. E isso pode transformar a disputa em uma espécie de batalha de reputação. Quem vai contar a versão mais convincente? O clube ou o jogador? Agora vem a parte mais perigosa. O torcedor quer resultados, mas também quer transparência. Se o Corinthians realmente não tinha condições financeiras para renovar, muitos torcedores podem entender. Porém, se ficar comprovado que existia um acordo e o clube voltou atrás sem uma justificativa suficiente, a pressão pode aumentar. E é exatamente por isso que a próxima manifestação da diretoria será tão importante. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, deve explicar publicamente a situação e responder às questões envolvendo a saída de Memphis. Uma coisa é certa: a história de Memphis Depay no Corinthians terminou. Mas a novela provavelmente ainda não terminou. O jogador acusa o clube de não cumprir um acordo. O Corinthians aponta problemas financeiros. E agora todos esperam os próximos capítulos. Será que essa história vai terminar nos tribunais? Será que Corinthians e Memphis vão conseguir chegar a um acordo? Ou veremos uma verdadeira batalha pública entre jogador e clube? E agora eu quero saber a sua opinião. Quem está errado nessa história? O Corinthians fez o certo ao pensar na saúde financeira do clube? Ou Memphis tem razão ao cobrar o acordo que afirma ter sido feito? Comente aqui embaixo. E se você gosta de futebol brasileiro, inscreva-se no canal, porque essa história ainda pode render muitos capítulos. Memphis contra Corinthians. Quem vai vencer essa guerra? A bola agora está no campo. Mas dessa vez, a disputa não será decidida dentro das quatro linhas.